Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Jardim Celestial Podcast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Vou pedir para ela se apresentar, para que ela fale um pouquinho mais como foi a sua conversão, como foi a sua entrada no Evangelho. Então, se apresente quem ela é. Sou maravilhosa. Isso aí! Bom, meu nome é Elaine Muzeca, eu tenho 36 anos, sou mãe de 2 filhos maravilhosos, muito bem casada. E sou professora, sou maquiadora, faço um trabalho maravilhoso com as moças da igreja, que me ajuda a ser uma pessoa melhor todos os dias. Como que você conheceu o Evangelho? O Evangelho, ele veio na minha vida quando eu tinha 8 anos. Os meus pais, a minha mãe, na verdade, ela teve a iniciativa de se filiar à igreja por causa do meu pai, que era alcoólatra. E ela estava, na verdade, qualquer congregação que tivesse, qualquer religião que tivesse, a minha mãe estava indo, pelo simples fato de fazer com que meu pai parasse de beber. E a sister, sim, ela estava desesperadamente procurando algo bom e que trouxesse paz para dentro de casa. E um belo dia, a sister passou no portão, viu eu e as minhas irmãs lá brincando, e elas bateram e perguntaram: seus pais estão aí? Eu tinha 8 anos de idade. Não, se precisa de alguma coisa, eu achei que elas fossem vendedoras, no meu entendimento, de uma criança de 8 anos de idade. Aí elas falaram: então a gente volta depois. Mas aquilo foi, né? Enfim, foi. Vai voltar, não vai? Eu era pequenininha. E elas voltaram, gente. E elas voltaram. Desde o primeiro momento que a minha mãe viu as missionárias, que a mãe sempre fala, as minhas missionárias, já houve uma mudança ali de postura da minha mãe. E que foi... Minha mãe é muito louca, só pra falar. A conversão da minha mãe arrastou Toda a família. quase 20 pessoas para o Evangelho, por causa de uma pessoa. Eu acho que seria isso, né? Relação maravilhosa, assim, como eu me filiei à igreja, por causa dos meus pais. Nossa, que bom. Foi uma transformação maravilhosa. E o teu testemunho? Meu testemunho, ele veio um pouco depois. Eu lembro que quando os meus pais foram se selar, eu falei para minha mãe: eu não quero ir para o templo. A minha mãe veio: como é? Ai, mãe, eu não sei como que funciona lá dentro, eu não quero ir. Aí minha mãe, com toda a paciência, me explicou que era uma coisa melhor para nossa família. E eu, com 8 anos, né? Enfim, tá, então eu vou. Eu lembro que nós quebramos coisas dentro do templo. Tinha um bercinho lá, nós quebramos de tanta bagunça que nós fizemos. Hoje eu não posso... Ainda bem que eles não estão dentro... Ainda bem que nasceram no convênio, não precisa entrar no templo. Ai, ensinando. Ai, senão ia ser um desastre. Mas eu lembro que nós fomos pro templo e foi uma experiência boa. Mas eu tinha 8 anos, né? Enfim. O meu testemunho eu fui adquirir quando eu estava mais ou menos... Acho que foi... Não sei, porque teve um período que eu me afastei da igreja também. Mas acho que foi com uns 14 anos de idade, porque por mais que eu fosse apocalíptica, eu sempre estava buscando estar dentro da igreja com as atividades, com os mutuais. Super sábado, gente, era sangue nos olhos. Super sábado é quando juntava todas as alas e tinha competições, então eu estava lá bem, fazia grito de competitivo, foi um período maravilhoso, assim, dentro da igreja para mim. Eu fiz muitas amizades, eu viajava para as outras cidades quando tinha conferência, sempre tinha uma amiga para dormir na casa, ou sempre tinha uma amiga de outra cidade para dormir na minha casa. Então, esse testemunho veio mostrando: caramba, aqui eu posso ter amigas, eu não preciso perder a minha identidade, porque elas vão me entender, e daí que eu fazia bagunça mesmo, que eu estava protegida pelas minhas amigas. Quando eu exagerava, elas falavam: Elaine, eu acho que não dá certo isso daí, né? Então, acho que veio com uns 14 anos de idade, aproximadamente, nesses eventos que tinha dentro da igreja. Só fortalece. A melhor coisa que tem foram as amigas que eu fiz, e eu tenho até hoje. Algumas se afastaram, infelizmente, mas... Por enquanto, né, vou buscar quando eu estiver lá em Minas, eu vou buscar uma na casa delas. Mas eu tenho amigas que até hoje eu vou para Curitiba, algumas moram em Curitiba, eu vou para Curitiba, fico na casa delas. Eu tenho amigas em várias cidades, isso é maravilhoso. Sempre tem o povo milionário, sempre, né? Isso é muito bom.
É muito ótimo isso. Então, vamos dar início ao nosso tema, que é escolhido da semana. A gente começou o nosso podcast falando sobre os princípios do Evangelho, depois entendemos sobre a nossa trindade, a deidade que nos rege em tudo, e agora a gente vai entender cadê o nosso papel aí, a nossa natureza divina dentro disso tudo que a gente viu até agora. E com essa natureza divina, a mudança de coração que a gente tem, né? Mas para começar, a gente se adentrar nesse assunto, vou fazer umas perguntinhas. Vai ser tipo um bate e volta. Tá. Perguntas rápidas, respostas rápidas. A primeira coisa que vier na tua cabeça, tá bom? Vamos lá. Nome completo. Elaine Cristine Gomes Luzeca. Filhos. 2 terríveis. Os que eu amo. Urique e Uriel. Na cidade onde nasceu. 3 Corações, Minas Gerais. O que você gosta de fazer? Eu gosto de maquiar, ouvir música e tá com a minha família e os meus amigos. O que te deixa feliz? Acho que... isso eu só adoro mesmo. Eu acho que estar com os meus amigos e com a minha família, fazendo bagunça. O que te deixa triste? O que me deixa triste? Minha nossa, o cérebro da Elaine em determinados momentos. O que me deixa triste, eu acho que é a desigualdade entre as pessoas, sabe? Uma querer se achar mais do que a outra e acabar fazendo com que aquela outra se sinta muito mal por isso. Eu acho que isso não é legal, não é bacana. Um livro. Meu pai... Não posso dizer o que eu tô pensando agora. Porque... Fora o livro de Mormon. Isso. Acho que o livro de Mormon, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Eu leio tanto, gente, que eu fico ficando até tonta. E uma inspiração do livro de Mormon, então? Uma inspiração do livro de Mormon. Eu acho que Nefe. Nefe, né? Nefe. Guerreiro. Nefe e Abinadi também, pra mim, ele é uma inspiração muito maravilhosa. Qual é o seu objetivo de vida? O meu objetivo de vida, profissionalmente falando, profissionalmente eu acho que é levar minha luz para as outras pessoas através do meu exemplo e autoestima e amor próprio e autocuidado. Mostrar para as mulheres que elas são maravilhosas. Justo. Uma qualidade em você? Acho que eu sou muito alto astral, eu ia falar comunicativa, mas é comunicativa. Acho que eu sou muito comunicativa. Pelo que você é grata? Acho que pela minha família. Pelo evangelho que me proporcionou a minha família. Porque sem ele eu não teria isso. Eu não teria mesmo, gente. Certeza que eu não teria. O evangelho traz muita felicidade. Traz. Então, a última pergunta. O que você diria para uma pessoa que está triste hoje? Ore. Só ore. E chore bastante. É necessário chorar. Acho que seria isso. Perfeito. É tão bom chorar. Lava, né? Lava a alma. Muito bom. Sim. Essas foram algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, manda no Instagram, no @Jardim Celestial Podcast, que a gente vai repassar para a Elaine. E agora vamos adentrar no assunto, né? Mais uma vez no início, a gente só tá no início. Não é verdade, gente. Gente, eu tô lá controlando aqui que vocês não têm noção. Por que a gente falou tudo isso? Quando a gente fala sobre natureza divina, a gente precisa aprender a reconhecer quem a gente é. Se a gente fala tanto que é filho de Deus, sou filho de Deus, meu irmão Jesus Cristo, sou da família dele. Tá, e quem que eu sou então, no meio disso tudo, né? Eu me conheço, eu sei que cor que eu gosto, se perguntar hoje qual que é o teu filme preferido, as coisas que você gosta na sua vida, sabe? Você conhece? Sabe responder rápido? Já tem algo assim de prontidão? Então, pra quem não sabe, a Elaine, ela fala muito sobre autocuidado, autoconhecimento, né? Ela, através da maquiagem, ela fala com mulheres. E eu, olhando o perfil dela e ela sendo a minha amiga, eu vejo, assim, o quanto ela abrange o tema. Ela não fica falando só sobre o evangelho, ela vai em temas mais profundos. Eu vou chamar ela pelo sobrenome que eu gosto mais, que é Nani. E eu vou perguntar pra você, Nani. Tem alguma coisa que você goste muito, assim, que você acha que as mulheres não estão buscando ou não reconhecem sua natureza divina? Eu acho que elas não buscam o autoconhecimento. O autoconhecimento é a ação de você se conhecer. Parece ser clichê isso, mas é você se conhecer a ponto de, se alguém vier falar algo pra você, não, eu sei quem eu sou.
Você não precisa... Por mais que a pessoa fale, você sabe, não, eu não sou isso que a pessoa está falando, porque eu me reconheço. Então, acho que quando você trabalha o seu autoconhecimento, não tem como você separar autoconhecimento de natureza divina. Os dois andam juntos. Eu sempre falo, eu gosto de reforçar, nós temos DNA sagrado. Nós estamos aqui na Terra, nós temos que nos lembrar que nós somos filhas de um Pai Celestial maravilhoso e que Ele nos ama. Então, essa natureza divina, se a gente se conectar com ela, a gente muda a nossa vida e a vida das outras pessoas que estão com a gente. Eu tenho uma frase uma vez que ela falava que se a gente tivesse um pouquinho de noção do que é a nossa natureza divina, a nossa vida ia ser completamente diferente. Nos dá autoconfiança. Tipo nós estávamos conversando, né? Ai, quero começar a correr, mas será que eu consigo? Tava falando com a Carla, minha amiga, lá ano que vem vamos correr meia maratona. Falei, não, mas quanto que é dela? 21 quilômetros. Deu o quê? Eu acho que eu não consigo isso. Mas então, se a gente tivesse uma noção do nosso potencial e de tudo que a gente consegue, o que os outros conseguem? Eu consigo. A gente duvida da nossa capacidade. Então, se a gente entendesse o que a gente é e tudo que a gente pode, a gente não ia se sabotar tanto, se limitar tanto, né? A gente coloca limite na gente mesmo. E o Pai Celestial tá assim, não, minha filha, você é minha cria, eu te fiz. Por que você tá pensando que você é menos? Não faça isso com você. E a gente esquece, né? A gente tem uns momentos de bobeira e a gente esquece das nossas capacidades. Que o Pai Celestial tava assim, eu te dei isso, minha amiga. Vamos, filhinha amada, bora trabalhar. Vamos fazer. E falando sobre autoconhecimento, como que a gente pode começar esse autoconhecimento? A gente tem que se fazer perguntas, como que funciona isso? E a terapia? Esse é um excelente, isso também é necessário. Mas é você fazer perguntas real, tipo, quem eu sou, o que eu gosto de fazer. Eu comecei esse processo de autoconhecimento e é um processo contínuo, tá? Ele não acaba. Até eu partir desse plano aqui, eu vou trabalhar o meu autoconhecimento, que é um processo diário. Comece com perguntas, veja como que está a tua vida. Você está feliz? O que está faltando para você? É você se questionar. Esses questionamentos que aparecem na sua cabeça, assim. Eu gosto de fazer perguntas em voz alta. Elaine, quem você é? Que parece que faz mais sentido para mim. Então, esse processo perguntar, se questionar, mas você precisa ter essa noção, essa parte de, gente, quem eu sou? O que eu consigo realizar? Até onde eu posso chegar? Será que isso daí é para mim mesmo? Então, é questionando o real, que você vai ter respostas incríveis. É questionar e buscar. Não adianta nada. Ai, quem eu sou? Vou esperar a resposta cair do céu. Esperar alguém falar. Esperar alguém, olha, você é assim, assim. Não, você precisa buscar. Até hoje eu estava vendo um episódio, até foi Clarita Maria, onde elas falavam sobre essa parte do que eu sou. Funciona muito na terapia também de o que eu quero, o que eu não quero na minha vida. Quando chega até pessoas com vícios de, eu sou... Até a pessoa falou, eu cheguei um dia e falei, eu não tomo mais nada com açúcar, não faço uso de nada de açúcar. Ela não falou assim, eu acho que eu não vou mais usar açúcar na vida. Não, eu sou uma pessoa que não faz uso disso. E a partir daquele momento foi perdendo interesse naquilo, sabe? Foram decisões que ela foi tomando e que mudaram a vida dela. Então, na nossa vida também, eu sou filha de Deus, eu sou boa, eu tenho um propósito divino, eu tenho uma perspectiva eterna, eu posso me tornar uma deusa maravilhosa, pleníssima, só tô por esse momento. Então, colocar esses pontos de eu sou assim, assado, não que a gente não vai mudar, né? Precisamos mudar. Porque são fases da vida. Antes de ter filha, eu era uma pessoa. Depois que eu tive ela, eu nem sabia mais quem que eu era. Olhava para minhas roupas, nossa, meus ex combina comigo. Que música é essa? Eu nem gosto mais dessa música. Então a gente vai mudando. Sim. Só que a gente precisa conhecer quem a gente é em cada fase. Na juventude, na vida adulta, como casada, quando eu tô sozinha, eu gosto do que meu marido assiste, eu gosto quando a gente tá junto, né? Essa percepção que você precisa ter. E uma das coisas que eu acho que todo mundo já passou, teve uma crise existencial. Direto. Isso acontece. Direto.
uma coisa que aconteceu comigo foi quando, antes de tirar a benção patriarcal na igreja, né? Quem é membro vai entender. Eu fiquei me indagando se Pai Celestial me amava. Tipo, sério, eu fiquei um mês, eu acho, numa crise assim, tipo, será que o Pai Celestial me ama? Será que eu tô fazendo tudo o que Ele quer? Será que eu tô me esforçando? Sabe? E quando eu tirei minha bênção patriarcal, quando o patriarca falou, o Pai Celestial te ama, nossa, eu chorei tanto, porque, tipo, foi uma afirmação, não duvide de você, porque a gente veio na Terra sendo amada, sendo cuidada, né? A gente precisa passar por esse tempo aqui na Terra e a gente precisa entender que quanto mais a gente descobrir a nossa natureza divina, mais parecido com Jesus Cristo a gente vai ser. Sim. E isso me deixa muito feliz porque até estava lendo um discurso que dizia assim, viemos a esta terra para auxiliar na edificação do seu reino e para nos preparar para a segunda vinda. A cada fôlego que nós tomamos, nós nos esforçamos para segui-lo. Então, cada um de nós vai ter uma essência, todo mundo é diferente, mas se a gente saber que a nossa natureza divina é ser como Jesus Cristo, ser um pouquinho melhor a cada dia, com as nossas personalidades, nosso jeito de falar, nosso jeito de olhar, nosso jeito de andar, a gente só vai ter afirmações e não vai ter mais dúvida. Sim, isso é perfeito. Até faz a gente pensar no que foi a nossa vida pré-mortal, porque a gente também já tinha as altas características, senão, opa, uma nova pessoa aqui com zero informações, né? Eu gosto da bênção patriarcal, que ela fala, pelo menos a minha, fala um pouco sobre como eu era na pré-existência. E eu penso que quando nós viemos aqui para a Terra, essas qualidades, esses pontos que nós tínhamos do outro lado nos acompanham também. E só que vem aquele lado do homem natural. A gente esquece, a gente não confia, muitas vezes a gente não confia no Pai Celestial. E isso é muito triste. A minha bênção patriarcal, ela está fazendo sentido para mim depois de 8 anos. 8 anos. E para mim é muito claro que o Pai Celestial, ele me ama muito e que ele quer que eu progrida sempre. Esse processo de autoconhecimento é um processo diário, como eu falei, e você tem a percepção que você pode mudar, né? O evangelho é um evangelho de mudanças, então aquela síndrome, como é que é? Gabriela não existe. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não existe. Então, se você tem, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você pode ter a capacidade de mudar, se você está assim. E você tem a capacidade de mudar. Mas basta você entender esse ponto. Desde quando chegar naquela perguntinha que a gente queria fazer. Ai, meu pai, se a gente somos seres divinos, mas estamos num corpo humano. Como fazer uma mudança de coração pra gente entender todo esse potencial na nossa vida? Tendo intimidade com o Pai Celestial. Se você tem intimidade, é o que eu falo para as crianças. Como é que você que acredita em Deus, eu acredito que nele, enfim. Como que você vai morar com uma pessoa que você não conhece? É verdade. Que você não tem intimidade? Vai te colocar na casa de um estranho? Não tem como. Quando você se conecta com o Pai Celestial, vê através das escrituras, através das orações, através dos meios que o Pai Celestial deixou para nós aqui na Terra, você entende muita coisa da tua vida. E aí o processo, não é que o processo fica fácil, mas você consegue entender alguns pontos importantes. Sim, você tem foco. E isso é maravilhoso. Tenha intimidade com o Pai Celestial. Eu falo uma coisa, eu escutei uma pessoa falando esses tempos para trás, que ela cresceu dentro de uma determinada religião, que Jesus Cristo para ela era só a imagem. Que ela não via aquele Jesus Cristo de conexão, ela via aquele Jesus Cristo da imagem que ela chegava na igreja, ele estava lá. E nunca foi ensinado para ela que Jesus Cristo, você pode ter essa conexão com ele através da sua oração no teu quarto, na tua intimidade. Então, que aquela imagem ali era só uma representação, não era um Jesus Cristo real. E ela falou que quando ela chegou, ela se ajoelhou e ela orou, ela viu que aquele Jesus Cristo era um Jesus Cristo de sacrifício, um Jesus Cristo de mudança, um Jesus Cristo que fez com que ela entendesse os processos dolorosos dela. Eu achei isso incrível. Que Jesus Cristo, para nós, Deus de Jesus Cristo, é além de uma imagem,
né, que as pessoas ensinam. Ele é muito mais do que isso. Eu acho que seria isso, né? Perfeita. Sabendo disso, vamos para a nossa próxima pergunta. Se cada um tem uma personalidade, uma divindade, características, como evitar comparações? Olha, a comparação é o pior que eu posso. É o veneno. É o veneno que eu tô aqui bem pleníssima, mas eu tô aqui, mas eu queria ser um pouco igual a ela, eu queria ser um pouco igual a ela. Não, gente, quando você se compara com outras pessoas, você deixa de enxergar características que o Pai Celestial deu pra você. Somente pra você. Então, quando você se compara, você tá tomando veneno. E você não cresce. E eu falo não cresce em pontos profissionais, em pontos pessoais, porque você vai estar sempre se comparando. E Deus te fez única. Só existe uma de você. Uma. Só existe uma de mim, uma dela e uma dela. Não existe outra. Mesmo se for gêmeas, não é igual. Então, a partir do momento que você entende que só tem uma de você e que você precisa cuidar dessa uma, a tua comparação vai embora. O que você precisa pegar das outras pessoas são inspirações. Daí sim. E uma coisa que eu coloco na minha vida é: busque inspirações de pessoas que vão agregar na tua vida. Que você vai ver que ela vai trazer mudanças para você. Então, quando você... Eu gosto dessa frase. Quando você se compara, você está tomando veneno. Então, deu por hoje. Como diz os pequenininhos, deu por hoje. Enquanto você falava, me fez pensar na atualidade. A gente abre as redes sociais, é uma perda de identidade tão grande que todo mundo tá ficando igual. Todo mundo tem a mesma boca, todo mundo tem o mesmo contorno, porque todo mundo não quer aceitar. Claro, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar e se ajustar, beleza? Mas o problema é que todo mundo ficou igual. É a mesma barriga, é o mesmo formato de rosto, o mesmo nariz, a mesma boca, é a mesma sobrancelha. E aí mudou a moda da sobrancelha, todo mundo muda o rosto. Então falta esse autoconhecimento de quem eu sou, da onde que eu vim, na minha natureza divina, né? Falta essa autenticidade. Como é que é? Autenticidade, é o que tá faltando. É até eu como maquiadora falando agora. Elaine maquiadora. Nem o contorno do rosto é igual. Eu chegando lá com a maquiagem da Kim Kardashian pedindo pra ela fazer igual. Não vai, amiga. Não vai. Vai rolar maquiagem igual. É inspiração. E inspiração. Então, as pessoas estão perdendo essa autenticidade de ser elas mesmas por medo do julgamento das pessoas, por medo do que vão falar. Muitas vezes elas têm vergonha de falar sobre o evangelho, o medo do que... vai falar que eu sou crente. Deixa eu falar uma coisa pra senhora, vou até arrumar aqui. Crente todo mundo é porque crê em alguma coisa. Então, se falar pra você, você é crente. Sou, porque eu creio em Deus. Você é crente. Sim, eu sou, porque você tá crendo em alguma coisa. Então, todo mundo é crente. Só pra deixar uma situação. Até outra coisa que eu ouvi no podcast hoje é que chegou uma hora dos teus meninos comentando, né? Que, nossa, mas você só posta coisa da igreja e você é crente. Nossa, que bom! Que coisa boa! Eu cheguei num comparativo, assim, de coisas boas. Não tô sendo comparada com algo ruim. Sim, injusto. E assim, é engraçado porque, como você estava falando ali, às vezes a gente quer se comparar tanto com o outro que a gente acaba cometendo a iniquidade, né? Se afasta da igreja, começa a ficar inativo, muda o grupo de pessoas que a gente que convive, muda o grupo de amigos, e aí você vai só se colocando num buraco que você acha que você não sabe. Parem. Pai Celestial, como a Nani falou, só existe um de você. Só existe uma pessoa. Só existe uma pessoa com o teu sorriso, com o teu jeito de olhar. Então, assim, até a aula dessa semana do Vem e Segue me tá falando sobre a mudança de coração, né? E como o povo tava sendo iníquo. Então, eles tiveram que ter essa estalo assim, poxa, tô deixando tudo que eu era pra trás, tô perdendo a minha essência, vendo uma pessoa iníqua, mas que eu queria ser igual, e acaba se colocando num poço que depois eles, quando eles acordam e pensam em si, agora eu preciso mudar. Sim. Né? Eu preciso mudar, aumentar, ser aquilo que era bom, que eu era. Então, principalmente quando a gente é adolescente, a gente quer ser muito parecido com as outras pessoas. A gente não sabe ainda quem é. Eu vou dizer pra vocês, eu tô com 30 anos agora que eu tô me descobrindo, você sabe?
pensando o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu gosto de me vestir de um jeito, eu gosto de andar de tênis. E isso faz parte da minha essência. Sim. E as pessoas vão gostar de mim pelo meu jeito de ser. E se não gostar, tudo bem também. Se fosse todo mundo igual, que chato que eu sei, né? Essa mãe seria insuportável. Muito chato isso. No que ia ter destaque? Nada, né? Se não fosse a Nani falando de automaquiagem lá, dizer, minha filha, a cor do corretivo, a cor do blush rosa com laranja vai mudar. Não vai ficar a mesma coisa que você. Numa pele branca, numa pele... Retorno não se faz assim. Aham. Isso é muito bom. Sim. E o Pai Celestial, assim, só tá esperando, tipo, parece, ô minha filha, acorda. Por favor. Né? Melhor e senhora. Oi, senhora. Tá na hora já deu pra gente dar. E isso é impressionante isso, porque eu tive um período que eu me afastei da igreja. E é justamente isso, a gente acaba pegando, não é trejeitos, mas a gente acaba tendo características das pessoas que não são condizentes com o evangelho. E hoje, eu parando para pensar nesse tempo que eu fiquei afastada, minha nossa, eu não sei como que eu voltei para o evangelho. Acho que o testemunho que eu tinha estava lá guardado no coração. Porque o mundo oferece muitas coisas bacanas, legais, mas que uma coisa, você vai lá, faz tudo o que tinha que fazer, volta para casa, o vazio volta. Porque você não tem algo a mais ali. Eu lembro quando eu me afastei, eu chegava em casa, os meus pais bem... Eu cresci na igreja, meus pais bem... O que você está fazendo da tua vida? Eu, ai, pai, sou uma pessoa muito legal, sou livre. Ai, igual eu falo, liberdade é essa de fumar e onde tem que ir, tem que levar um maço de cigarro, onde você vai, tem que ter uma caixinha de negocinho de suquinho de curujá pra você tomar. Isso não é liberdade. E eu lembro de solidão. Liberdade e solidão. E eu lembro dos meus pais, assim, muito decepcionados comigo, porque eu estava deixando de ser o que o Pai Celestial esperava de mim. Eu fiquei 5 anos afastada. E esses 5 anos me ensinou muita coisa do que eu não deveria fazer, mas o mundo hoje, ele ensina, quando a gente fala mundo, é as coisas que a gente sabe que não vai nos aproximar do Pai Celestial. Quando a gente foca mais nas coisas do mundo e aceita a migalha para a gente fazer parte de determinado grupo, a gente perde a nossa natureza divina. Eu lembro quando eu casei, eu convidei todas aquelas pessoas que estavam comigo quando eu estava tomando suquinho de mucurujá. E eu lembro de que foram 5 pessoas. Ou seja, aqueles amigos que eu achava que estavam comigo só estavam no momento da baladinha, da festa, enfim. Eu pensei, poxa vida, não era tão amigos assim como eu achei que fosse. Então, o Pai Celestial, ele deu a oportunidade de eu voltar para o evangelho de novo. E como eu falei lá no comecinho, é graças a ele que eu já tenho a minha família, que eu tenho as minhas conquistas, e que não foram poucas. E quando eu falo conquistas, eu falo intelectual, espiritual, familiar, enfim, que o evangelho me trouxe. Que se eu estivesse do outro lado do muro, isso não iria acontecer. Na verdade, como diz em Alma 41:10, né? Iniquidade nunca foi felicidade. É realmente. E eu acho que podemos fazer uma última. Não, tá. Pra encerrar. Tá muito cedo. Quero falar mais. Quero falar mais. Mas quais práticas a gente pode inserir na nossa rotina que façam a gente se lembrar dessa natureza divina? Oração. Estudos das Escrituras. Eu acho que na igreja todos os domingos de manhã, às 9 da manhã, pleníssima lá, maravilhosa. Outra coisa que eu já vi no teu Instagram, não dá descabelado. Não dá descabelado em casa, ter o processo do autocuidado. E esse autocuidado, deixa eu falar uma coisa para as mamães, não coloque a culpa nos teus filhos. Não coloque a culpa nas crianças, tadinha das crianças. As crianças estão lá bem pleninhas, tá tudo, né? Enfim. Eu acho que esse processo do autocuidado, e o autocuidado que eu falo, são coisas simples de se fazer. Tomar um café da manhã, tomar um banho mais demorado, deixa a criança lá brincando com o pai, com a avó, enfim, tomar um banho demorado, sair com as amigas para tomar um chazinho, para rir um pouco, ler um bom livro. Tem várias atitudes que você pode estar tomando para ter esse processo de conectar com a natureza divina, com a sua natureza divina.
Porque acontece o seguinte, eu estava conversando com uma aluna maravilhosa, pleníssima, que a gente tem a mania de separar, eu agora vou falar especificamente para as mamães, maternidade de autocuidado. A gente coloca duas coisas assim, ó, separadas uma das outras. E uma frase maravilhosa, eu vou resumir porque é um texto, né, que Brigham Young falou, um profeta da igreja antigo falou, que foi, se vocês pudessem ver os anjos do céu, praticamente ele só falou, se vocês pudessem ver os anjos, vocês cuidariam mais de vocês. Ele falou isso, eu pensei assim, nossa, mas foi um tapão na minha cara. Então essa ação de ter um autocuidado, eu sempre falo de passar um creme cheiroso, é negócio de se cuidar mesmo. O lado físico, o lado mental, o lado espiritual. Nós que somos mães tem o lado mental um pouco meio, né, colapsado. Mas é esse processo. Nós podemos ocupar uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida. É de mal dormida, bem sim. E eu acho que seria isso, é você se conectar com você mesmo. Eu não tenho tempo pra nada. Tá, então vamos lá, minha senhora, a Elaine entrando, é louca. Você tem tempo pro teu marido, pros teus filhos, pro teu trabalho, pro cachorro, pro gato, pro papagaio, pra tua mãe e pro teu pai. Você fica na onde nessa lista? Qual que é o momento que você pensa para assim, não, agora sou eu. Precisa ter coisas inegociáveis. É isso, são princípios inegociáveis. Eu tenho momento meu todos os dias. Às vezes eu acordo bem mais cedo para poder fazer o meu momento de leitura. Muitas vezes eu tenho que fazer leitura com as crianças pulando nas minhas costas, porque elas acordam junto comigo. Enfim, né? Mas eu sempre acordo mais cedo para ter esse processo de o tempo para mim. E lá em casa todo mundo entendeu. Depois de um longo, porque são processos diários, eles entenderam. Se a mãe não ficar com o tempo com ela, vai surtar, vai ficar bem louca, vai quebrar tudo sacada. Então ele super entende isso. Tinha momento para você, tá? Na última semana eu aprendi também muito sobre esse DNA divino. A gente espera que a gente vai ressuscitar em corpos perfeitos, lindos e maravilhosos. Só que o DNA que a gente tem é o de antes e a gente vinha, o DNA que a gente tem agora é o DNA que a gente vai ter. Daí a gente vai lá devolver um corpo tudo mal acabado, que não foi cuidado de nada, uma saúde precária, uma autoestima horrível, uma saúde mental pior ainda. E aí, vamos dizer que é um corpo perfeito de volta? Sim. Não dá para fechar, a matemática vai ficar fechando. Claro que Jesus Cristo vem e faz muitos milagres, sim, obviamente. Mas não fecha a conta, né? De fazer tudo errado ali e depois não. Vai, me dá tudo novo e lindo. Me dá cabelos perfeitos. Me dá cabelos perfeitos. Me dá um corpinho maravilhoso. E eu não tô fazendo nada. Que milagre. Eu quero que desça aqui o seu. Eu quero ser o balete desse milagre. Quero ter uma barriga tanquinho, mas tá comendo lanche todos os dias. Eu chorando desse momento. Eu falei de mim essa semana aí. Eu chorando nesse momento. E assim, antes de terminar, né, eu vou falar mais algumas coisas, porque quando a gente sabe, se conhece quem a gente é e conhece nossa natureza divina, que somos filhas de um pai que nos ama, que estamos aqui para ser mais próximas de Jesus Cristo, sermos mais parecidas com Ele, a gente quer que as outras pessoas também sintam isso, né? Isso faz parte da nossa natureza. Então, eu tô ficando legal, o Senhor tá me ajudando, eu tô mudando meu coração, eu tô mudando a minha essência, não, né? Porque eu sou assim. Mas, tipo, eu tô mudando a minha cabeça, minha mentalidade, eu tô querendo ser próspera, eu tô querendo evoluir, eu tô querendo ser uma boa pessoa. E a gente quer que a amiga do lado também seja. Sim, né? A gente quer que elas andem pra frente, que elas evoluam. Mas por isso a gente precisa entender que somos filhas, que o Senhor confiou a nós para estarmos aqui nesses últimos dias, para que a gente tropeçasse, mas que a gente pudesse levantar e continuasse a caminhar, correr léguas, assim, para que a gente pudesse ser pessoas melhores, né? Agora, isso eu menti, que não era a última pergunta. Minha mãe mandou uma pergunta para você. Meu pai amado, eu responsabilidade. Ai. Deixa eu ver. Chegou me dá um siglo pequeno. Sobre a natureza divina. Quando você segurou seus filhos no colo, como aumentou o seu testemunho sobre a nossa divindade? Ai, eu chorando. Eu lembro quando eu cheguei em casa com o Uric.
Foi uma gravidez muito louca. O menino não queria virar, ficou sentado o tempo todo. Nasceu depois que as enfermeiras falaram que ele teve uns probleminhas lá. Mas quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquele ser humano desse tamanho e pensei, o Senhor me ama muito. Porque a gente fala da nossa natureza divina, um dos maiores dons que o Pai Celestial deu para nós foi a maternidade. E o interessante é até mesmo aquelas mulheres que não podem ter filhos têm o dom da maternidade. Quando você acolhe uma criança, quando você pega o teu sobrinho no colo, quando você dá um cheirinho na criança na escola, né? Toda mulher nasceu para expor essa natureza da maternidade. Guilherme, não use isso como desculpa. Eu tô doida pra ser tia. Acorde, Ben. Quando eu cheguei em casa e olhei pro Uri, que eu chorava tanto, mas tanto, que eu pensei, como que o Senhor me deu um ser humano tão perfeito? E a minha sogra abriu a porta, que você tá bem? Tô maravilhosa. E olhava assim. Quando eu cheguei com o Uri, que eu falei assim, amor, daqui a pouco sou eu, você e o Uriel. Aí ele olhou pra mim, quem que é o Uriel? Eu falei, o nosso próximo filho. Ele falou, o primeiro não tá nem em casa. Então, quando a gente descobre esse poder da maternidade, a gente descobre que, eu sempre falo, gente, a gente não tem noção do poder que nós temos, nós mulheres, dessa natureza divina da maternidade. Eu lembro que eu tive 3, o último eu perdi, né? E quando eu cheguei lá na maternidade, estava escrito assim, bem grande, mulheres, vocês são portais para trazer os filhos do Pai, os filhos de Deus aqui na Terra. Eu olhei e eu pensei, nossa, você é um portal sagrado, minha senhora. Então, essa coisa da maternidade só faz eu me conectar mais com a minha natureza divina. Porque eu lembro o poder que eu tenho de trazer os filhos do Pai Celestial aqui. Eu sou um portal sagrado, me respeite. Me respeite. Então, a maternidade e a natureza divina, elas estão assim também conectadas. Não tem como não separar uma coisa da outra. Aí eu chorando tudo com ranho. Por isso somos tão especiais pro Pai Celestial, né? Eu fico imaginando assim, eu tô te entendendo, ele acompanhando uma pessoa indefesa, só chora pra centímetros, 3 quilos e pouquinho. Eu fico imaginando assim, o Pai Celestial entregando, eu tenho certeza que você vai dar conta, assim. Eu tenho certeza que você vai ser uma mãe maravilhosa, que você vai... Sabe? É inexplicável, eu não sou mãe ainda, mas... Guilherme, eu fico imaginando o dia que isso acontecer. Estou me preparando para isso agora, sabe? Porque eu tenho certeza que vai ser magnífico. É um sentimento inexplicável. Ser mãe, né? Só confirmo assim o quanto o Senhor nos ama. Sim. Isso mostra o quanto nós somos maravilhosos. Eu amo ser mulher. Pelo simples fato de ter esse poder. Gente, depois que a gente vira mãe, é uma leoa que surge, né? Eu vi um quadro uma vez que tinha uma leoa e 2 leõezinhos, assim. Eu falei, é isso daí, ó. É uma mulher, uma leoa, ela vira um monstro. A gente se transforma num monstro que eu não consigo explicar. Isso faz parte da nossa natureza divina. E eu amo isso. Eu amo esse poder. Tô tentando mais um. Tô amanhã na batalha, não tô tentando mais um. Vai ver o quarto. 4 agora. Vamos ver, vamos trabalhar bastante. Graças ao Google. Trazendo os filhos do Senhor da terra para que eles possam ter experiências. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. A Nani é uma pessoa muito especial. E se vocês quiserem outras vezes que ela venha para que a gente possa trazer esses assuntos, dê um like, compartilhe esse vídeo. Nós somos muito gratos por você estar aqui com a gente. E compartilhe a roupa para o pessoal que gostou de ti, quiser ver um pouquinho mais sobre o usuário. O meu Insta é @ElaineCristineMuzerica. Só que eu tenho 3, três perfis, porque 2 eu perdi. Um é que eu tô com uma foto bem linda, maravilhosa, com o cabelo assim, ó. Loira, até bonita. A versão atualizada, né? Eu tava morena, agora tô loira. Tô loira chata. E não esqueçam da natureza divina de vocês, sejam homens, sejam mulheres. A gente quis falar um pouco mais dessa parte de maternidade mulher, porque somos mulheres, somos mães, mas os homens também têm natureza divina, então que vocês possam se sentir amados pelo Pai Celestial e temos certeza que o Senhor nos fortalece a cada dia mais. E então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.